Amados, nós chegamos nessa noite à nossa quinta mensagem em Gálatas, no capítulo 2, onde nós já estávamos, só que agora do versículo 11 até o versículo 21. Ao longo da carta aos Gálatas, desde que começamos e até o final, o tema proposto para esta carta é o seguinte: no verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã, justificada pela fé. Este é o tema que temos visto e continuaremos vendo como tema de toda a carta. No verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã, justificada pela fé. Durante, irmãos, na carta aos Gálatas, Paulo está combatendo os chamados judaizantes, ou seja, aqueles que eram, ou pelo menos se identificavam como cristãos, e estavam trazendo em meio às igrejas da Galácia, essa região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, um ensinamento de um outro evangelho. Isso está lá no comecinho do capítulo 1, em que Paulo fala de maneira decisiva que, na verdade, não é outro evangelho. Não existe o evangelho para este povo e aquele outro para outro povo. Não existe o evangelho para essa faixa etária e um outro para outra faixa etária. Não tem o evangelho do pobre e do rico, nem do da classe média. Não há um evangelho para cada etnia ou demografia que existe na humanidade. O evangelho que funciona para o brasileiro, funcionará para o africano e funcionará para o asiático e para o europeu e até aquele que for fazer a colônia em Marte. Não tem outro. O que torna, meus irmãos, os judaizantes algo extremamente preocupante para Paulo, ao ponto em que ele é muito forte, muito incisivo. Essa é a única carta que ele não começa com amenidades, não começa fazendo recomendações, mandando abraços, nem elogiando. Ele já entra direto no assunto. Na semana passada, no capítulo 2, Paulo começou uma autobiografia reduzida. Em outras palavras, ele começou a falar de si mesmo e mostrando como que a sua trajetória como apóstolo comprovava que desde o começo ele vinha pregando o mesmo evangelho e mais ainda, os irmãos em Jerusalém, os irmãos que eram de uma igreja de enorme maioria judaica, os irmãos que eram judeus, Pedro, Tiago, irmão de Jesus, e João, nunca discordaram da pregação de Paulo, comprovando ainda mais que aquilo que ele estava pregando era verdadeiramente o evangelho. Isso dito, quando nós chegamos agora no capítulo 2, versículo 11 e diante, nós vamos para a última sessão autobiográfica de Paulo, em que agora ele vai falar de uma situação tanto quanto difícil, até mesmo constrangedora, incômoda, porque vai falar de confrontação. Irmãos, ninguém gosta de confrontação. De tanto é fato que muitas vezes nós temos alguém que está passando por uma situação vexatória, complicada, e a gente gostaria até de perguntar: alguém outro que não eu gostaria de falar com ele? Nós não gostamos disso. Mas nós vamos aprender, inclusive com o exemplo de Paulo, meus irmãos, é que alguns assuntos não tem como eu me omitir, porque o assunto é por demais importante. Vamos ler, irmãos, a uma só voz, versículos 11 até o versículo 21 de Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, 11 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus?
nós judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que por destruir, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. A palavra de Deus hoje, meus irmãos, vai nos ensinar que a fidelidade à mensagem do Evangelho deve ser comprovada por uma vida que anda na verdade. A fidelidade à mensagem do Evangelho deve ser comprovada por uma vida que anda na verdade. Em outras palavras, o meu discurso e a minha prática precisam bater. Meu discurso e o meu procedimento precisam estar em sintonia diante da palavra de Deus. Todos nós, irmãos, gostaríamos que chegasse um momento em que, depois de termos lutado pela verdade, termos lutado pelo Evangelho, lutado pela sã doutrina, tudo ficasse mais calmo, uma calmaria. Um momento onde se pudesse colher talvez os frutos do trabalho. Já roí o osso, chupei o tutano, agora deixa eu aproveitar o filé. Mas a realidade, irmãos, é que a coisa não é bem assim. Um homem chamado Wendell Phillips disse em uma reunião contra a escravidão nos Estados Unidos em 1852, em Massachusetts: vigilância eterna é o preço da liberdade. Não existe isso de dormir nos louros conquistados. Nós vamos talvez ter momentos de maior trabalho e de menor trabalho, mas a vigilância precisa ser constante. Assim também é na vida cristã. Veja, por exemplo, o exemplo de Paulo, nessa questão dos judaizantes que ele está tratando, dos falsos ensinos deles. Ele os havia enfrentado no capítulo 11 de Atos. Ele menciona isso no capítulo 1 de Gálatas. Por ocasião da visita dele a Jerusalém com Barnabé e Tito, ele já tinha tido um embate com os judaizantes, tendo usado a liderança da igreja como uma forma de reprimi-los. Em alguns momentos, como nós vamos ler daqui a pouco, nós vamos ver que ele enfrentou, como nós já lemos, Pedro, por Pedro ter caído no engano. Nessa mesma carta toda, ele está enfrentando os falsos mestres que invadiram a Galácia. E mais à frente, ele vai de novo se defender em Jerusalém por ocasião do concílio em Jerusalém. Parece que o assunto nunca morre. Parece uma erva daninha, que já falei para os irmãos que eu tenho lá em casa, que eu vou tirando uma por uma pela raiz. Porque se eu só cortar com o aparador, volta. Tem que ser tratado com severidade, porque era um dano para a igreja da época. De certa forma, irmãos, assim como ele procedeu, assim como ele viveu, nós também hoje. Existe a necessidade da igreja de hoje continuar a luta pela verdade. O bastão de Paulo, que já morreu há 2000 anos praticamente, foi passado adiante. Em Timóteo capítulo 2, ele diz que, olha, o que você ouviu de mim, Timóteo, transmite a outras testemunhas, outros homens fiéis, idôneos. Aí para aí não, para que transmita a outros. Se Jesus, irmãos, levar mais 100 anos para voltar, eu pessoalmente acredito que não levará isso tudo, nós vamos precisar que os nossos netos e bisnetos continuem defendendo a verdade do Evangelho, contra quaisquer ataques. Por quê e para quê? A fidelidade à mensagem do Evangelho deve ser comprovada por uma vida que anda na verdade. As próximas gerações não podem ter um discurso e outro procedimento.
Na verdade, as próximas gerações têm que cuidar até para que o discurso não mude e leve a um procedimento ainda pior do que aquele que nós temos visto hoje em dia. Nosso texto vai começar, meus irmãos, com Paulo retratando, portanto, o seu encontro em Antioquia com o apóstolo Pedro. Provavelmente depois, ou com certeza depois, do encontro deles em Jerusalém. Primeira parte desse texto, irmãos, do versículo 10 até o versículo 14, vai nos ensinar o seguinte: a verdade do Evangelho deve ser exemplificada em um viver coerente. A verdade do Evangelho deve ser exemplificada em um viver coerente. Nós já ouvimos muitas vezes o ditado que o que você faz fala tão alto que eu não ouço o que você diz. Seu procedimento é tão contundente que eu não consigo nem sequer ouvir ou entender o seu discurso. Era mais ou menos isso que Paulo estava enfrentando com Pedro ali em Antioquia. Quando Paulo visitou Jerusalém, irmãos, Pedro e os outros lhe estenderam a mão, a ele e a Barnabé, a mão direita da comunhão. Isso está lá no capítulo 2, versículo 9. Mas quando Pedro visitou Antioquia, Pedro não pôde receber a mesma cortesia da parte de Paulo, porque na verdade ele precisava ser confrontado, como o texto diz, face a face e em público, porque aquilo que ele havia sido feito em público. A ocasião dessa viagem de Pedro a Antioquia não é conhecida, não há referência disso no livro de Atos, mas com certeza aconteceu logo depois, ou tempos depois, de Paulo, Barnabé e Tito terem ido a Jerusalém. De qualquer modo, a conduta de Pedro em Antioquia produziu um tenso enfrentamento, face a face, rosto a rosto, entre esses dois líderes cristãos que, com absoluta certeza, independente de qualquer erro da parte de Pedro aqui, marcaram os primeiros anos do cristianismo. Porém, Paulo se sentiu, irmãos, compelido a repreender e condenar Pedro por suas ações, defendendo o evangelho e demonstrando novamente sua própria independência e, ao mesmo tempo, igualdade como apóstolo de Pedro. Ou seja, com a atitude de Paulo, ficou demonstrado que eu não dependo, eu não tenho nenhum receio da opinião de Pedro, ao ponto de fazer vista grossa, como se diz, do erro que ele está cometendo. Nós somos apóstolos em mesmo nível, porque os dois fomos chamados e enviados por Cristo Jesus. O texto diz no versículo 12, pois antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Como a gente fez semana passada, um breve glossário. Quem é gentio? Todos nós, que não temos descendência judaica. Pedro, um judeu, antes que chegassem alguns emissários que Tiago, o irmão de Jesus, lá de Jerusalém, tinha mandado a Antioquia, estava comendo junto com os judeus. Junto com os gentios. E aí quando chega essas pessoas, diz o texto, que ele começa a se afastar paulatinamente e mudando a sua postura. Paulo, então, começa a explicar assim a razão da sua atitude de confrontar a Pedro, inclusive a razão de boa parte dos argumentos dele na carta aos Gálatas. Em Antioquia, Pedro encontrou cristãos judeus e gentios, reunidos nas refeições, sem levar em conta qualquer lei da dieta judaica. Como você deve bem saber, uma das restrições mais famosas que existe é que o judeu não come carne de porco, por exemplo. Mas não é só essa. Tem inúmeras coisas que os judeus não comem. Mas uma das coisas que o judeu também não faz, além de não comer, o judeu mesmo, é comer ao lado de de um gentio, alguém que não seja judeu. Talvez você esteja dizendo, não pastor, eu tenho uns amigos judeus que comem com os outros. Gente, nós estamos falando daquele judeu realmente religioso e nós estamos falando do primeiro século, onde havia muito menos intercâmbio de culturas e tudo mais. O judeu comia de forma separada de todos os outros. Se você lembra bem, lá no Egito, quando os próprios egípcios não queriam comer com os judeus porque também eram separados, de maneira nenhuma eles se opuseram, porque eles não gostariam de comer com eles e se serviam de forma separada. Quando os irmãos José foram chamados para comer com José, mas não sabiam que era José, pensavam que era outro egípcio, eles comeram em um cômodo separado, porque esse era o costume. O que está acontecendo aqui? Pedro está rompendo as barreiras. Pedro está rompendo as restrições de dieta, restrições religiosas, e agora estava comendo com ele sem nenhuma restrição. Mas aí,
Provavelmente ele estava fazendo isso não porque ele já havia tido essa compreensão desde o começo, mas porque lá em Atos capítulo 10, ele tinha tido uma visão na casa de Simão, o curtidor. Lembra desse texto? Em que o lençol veio do céu e em cima do lençol tinha todo tipo de animal, puros e impuros, segundo a lei judaica. E do céu veio uma voz que disse o que a Pedro? Mata e come. E aí Pedro, como bom judeu, falou: Senhor, de jeito nenhum. Nunca entrou na minha boca um alimento impuro. Eu nunca comi esse animal e aquele ali, só os puros. E aí a voz do céu disse: não chames de impuro aquilo que eu purifiquei. O Senhor tinha mostrado ali a Pedro que as restrições do Antigo Testamento, da lei mosaica, já haviam passado e ele estava livre para comer, e era isso que ele estava praticando em Antioquia. Enquanto durou, essa foi uma bela demonstração da unidade entre judeus e gentios cristãos ali naquela cidade. Mas houve uma mudança, aconteceu quando aquelas pessoas chegaram de Jerusalém. Provavelmente eles ficaram chocados em ver Pedro comendo com gentios, Pedro com essa conduta não judaica aos olhos deles. Esses emissários vieram de Tiago e pertenciam provavelmente ao partido da circuncisão, ou seja, do partido que dizia que eles deviam ainda obedecer às leis judaicas. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, irmãos, eles não representavam a opinião de Tiago. Eles não estavam lá a mando de Tiago para controlar o que estava acontecendo. Eles tinham uma agenda própria. Eles estavam lá pela própria iniciativa, espalhando o ensino que não era concordado com a igreja em Jerusalém. No entanto, ainda assim, Pedro foi influenciado pela presença deles e lentamente, mas certamente, começou a recuar e se separar dos gentios. É interessante, irmãos, que o tempo verbal usado aqui mostra em que ele não viu o pessoal chegando e rapidamente mudou de comportamento, mas ele foi cedendo aos poucos, uma retirada gradual. Talvez faziam 3 refeições, ele passou a fazer 2, no dia seguinte passou a fazer uma só, no outro dia não estava mais comendo com os gentios. Pelas suas ações e pelas suas atitudes, Pedro de fato estava ensinando que havia, preste atenção, 2 corpos de Cristo. 2 povos de Deus, um gentio e um judeu. E isso, meus irmãos, é uma tremenda heresia. Cristo não está dividido. Por que então que Pedro criou ou permitiu essa violação da doutrina que ele mesmo defendia? Ele não fez isso, irmãos, por nenhuma alteração na teologia dele, porque ele mudou o seu entendimento, mas simplesmente por medo. Uma vez, depois de pregar ao gentio Cornélio, em Atos capítulo 10, Pedro corajosamente se defendeu diante dos líderes de Jerusalém, mas agora ele tem uma atitude diferente e se amedronta diante desses amigos judeus. É interessante isso, porque diante dos líderes de Jerusalém, a quem ele realmente devia prestar contas, ele foi corajoso em Atos capítulo 10 e capítulo 11. E agora ele se amedronta diante de representantes, pessoas que não tinham necessariamente nenhum poder, não tinham nenhuma posição, mas ele se amedronta. O verso 13 traz uma das informações mais tristes desta situação. O contágio da má influência. Porque perceba, se eu tenho um mau comportamento, isso é triste. Mas se o meu mau comportamento começa a ser imitado pelas pessoas, isso é muito pior. O versículo 13 diz que diante do comportamento de Pedro, que começou a se afastar dos gentios, outros judeus fizeram a mesma coisa. Mas não apenas outros judeus, o próprio Barnabé, o amigo das viagens missionárias de Paulo, começou a se afastar também dos gentios e não comer mais com ele. O texto diz, no melhor estilo de Paulo, se uniram a ele nessa hipocrisia. Nosso texto termina no versículo 14, dizendo que a confrontação de Paulo foi enfática, foi direta. Ele disse, parafraseando, se você que é um judeu não vive como judeu, como pode dar um exemplo tão negativo que pode levar gentios a viverem como judeus? Em outras palavras, quando os gentios, sem melhor compreensão, vissem o comportamento de um apóstolo como Pedro,
que eles iriam deduzir? Nós temos que mudar o nosso procedimento. Quem está certo são os judaizantes. Porque nas primeiras décadas, irmãos da igreja, essa era uma das piores ameaças que a igreja tinha. O gnosticismo ainda estava começando, outras heresias ainda viriam, mas nesse momento, a maior ameaça da igreja é que o evangelho fosse misturado com a antiga religião judaica que já havia caducado, que havia sido deixada de lado. Poxa, pastor, um pouquinho de cultura faz mal? Irmão, nós estamos falando de cultura. Semana passada eu disse para vocês que tem uma igreja cristã, igreja mesmo, judaica, em São Paulo. Para quem gosta da cultura, é lindo o culto. A igreja chama-se Bet Sar Shalom, Casa do Príncipe da Paz. As músicas devem ter em português também, mas algumas são em hebraico. O ritmo é aquele ritmo hebraico gostoso de ouvir, eu gosto. A pregação é em hebraico, ou seja, vão entrar, vão sair, a maioria não vai entender absolutamente nada, mas culturalmente é uma experiência maravilhosa. Mas o evangelho não é judaico. É o mesmo evangelho que eu e você conhecemos. Porque o problema aqui, irmãos, não era uma pitada de cultura judaica. Era a doutrina sendo alterada e sendo colocada no meio uma doutrina falsa. O que nós temos, irmãos, para aplicar à nossa vida dessa confrontação de Paulo com Pedro? Como eu disse, isso é algo que nós não gostamos. Isso tanto é verdade que tem uma mensagem no nosso canal que eu recomendo para quem tem problemas nesta área. Não problema apenas de ser confrontado, mas de confrontar também, cujo tema é confrontar é amar. Porque quando nós realmente amamos alguém que está agindo no erro, como Paulo está fazendo, nós o confrontamos. Mas o que nós podemos aplicar nessa noite? Em primeiro lugar, será que eu ou você confrontaríamos alguém da envergadura de Pedro? Ou será que a posição dele iria nos amedrontar? Irmãos, uma coisa que já aconteceu comigo algumas vezes e que eu fico extremamente triste com isso. É quando de vez em quando você está debatendo alguma coisa, você está tentando ajudar alguém a enxergar o que a palavra de Deus coloca, não a sua razão, não a sua verdade, mas aquilo que a palavra de Deus coloca, e aquele irmão, aquela irmã não aceita, combate. E aí ele vai dar uma olhada no seu perfil no Facebook, e aí olha lá, Joversi, meu nome na rede social está só meu nome e sobrenome, não tem título algum. Aí olha lá, do lado da descrição do meu nome, pastor. Mais de uma vez a pessoa virou para mim e disse assim, pastor, eu não quero mais discutir com o senhor é pastor. Eu ganhei na carteirada sem ter dado a carteirada. Isso é triste, irmão. Isso não é coisa para eu me orgulhar, não. Eu falei, meu irmão, há 2 minutos atrás eu estava errado. Agora eu ganhei por WO? Você jogou a toalha? Só porque eu sou pastor? Irmãos, ai do pastor, ai de qualquer líder, quer seja um irmão mais velho na fé do que você, não importa, que tiver blindado a confrontação só porque ele é ou quem ele deixa de ser. Pouco importa. Nós precisamos, irmãos, compreender uma coisa que eu já falei nessa igreja há muito tempo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós. Não há castas, não há níveis. Podemos estar no reino de Deus em funções diferentes, mas nunca em valor intrínseco da pessoa. Somos todos filhos do mesmo Deus, pecadores salvos pela mesma graça. Este é o nível onde todos nós estamos. Aí tem o nível de cima, né? Mas bem de cima. Onde está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que não precisa ser confrontado porque é perfeito. Então não temos que nos preocupar com esse nível. Mas cá entre nós, irmãos, nós precisamos muito de que nunca uma posição nos restrinja de nos confrontar. Sabe qual é outro problema que acontece muitas vezes? Quando a pessoa é nosso amigo. Agora o que eu acho interessante, irmãos, é que a palavra de Deus diz que o verdadeiro amigo fere. Verdadeiro amigo fere, pastor? Sua Bíblia está certa? Tá.
mais valem as feridas daquele que ama do que os beijos daquele que odeia. O verdadeiro amigo chama do lado Parácleto. Esse é o título do Espírito Santo. O que chama ao lado. Pará ao lado, kletos, chamar. O que chama ao lado diz, camarada, olha só. Isso aqui não está legal não, parceiro. Bora aqui. Não, volta aqui. E nós precisamos ser assim um nas vidas dos outros. Independente de qual área for. É claro que em muitas ocasiões talvez você não tenha tanta intimidade com este irmão, com esta irmã, mas não podemos de maneira alguma nos amedrontar. Segundo, o temor dos homens, algo que nós já tratamos em outra mensagem, tem nos levado a uma vida incoerente diante do medo da opinião dos outros. Eu tive um colega de escola que eu levei mais de ano para descobrir que ele era crente. E descobri por acaso. Em uma reunião de adolescentes, da nossa denominação lá no Rio de Janeiro, daqui a pouco eu olho para o outro lado do salão, lá está o fulano. Eu fui conversar com ele, tudo bem, veio visitar aqui, era tipo um congresso de adolescentes. Aí ele, não, eu congrego aqui. Ele falou o quê? Como é que é? O famoso agente secreto, né? Será, irmãos, que mantemos nossa posição como cristãos, independentemente do que os outros vão pensar de nós? O meu amigo em questão, ele não vivia uma vida dissoluta, nem nada disso, mas não havia nele nada que demonstrasse a pessoa de Cristo, no sentido dele se posicionar em diversas questões que apareciam dentro de sala de aula já naquela época. Imagine hoje em dia, seu filho está sendo bombardeado por ideologias e filosofias e pensamentos contrários à palavra de Deus. Seu filho está preparado para se posicionar como cristão? Com respeito, é claro. Professor certo e errado tem que ser respeitado dentro de sala de aula. Porém, respeitar não significa concordar com aquilo que está sendo dito. Paulo, meus irmãos, não estava no concurso de Mister Simpatia. Mas através da atitude dele, ele estava demonstrando que ele de verdade zelava tanto pelo Evangelho, como zelava pela vida do apóstolo Pedro. Nosso texto continua, meus irmãos, e a segunda coisa que ele vai nos ensinar, além de que a verdade do Evangelho deve ser exemplificada em um viver coerente, é que uma vida de mérito contradiz a verdade do Evangelho. Uma vida de mérito contradiz a verdade do Evangelho. Não, eu não estou me referindo a mérito na sua profissão. Eu não estou me referindo a mérito no seu desempenho acadêmico, na escola, na universidade. Nisso daí, eu sou completamente a favor da meritocracia. Deve ter a vaga, deve ser promovido, deve crescer aquele que faz por onde, que corre atrás, que se esforça, que se esmera. Nós estamos falando de vida espiritual, aonde, meus irmãos, não há espaço para mérito. Nós vivemos no reino da graça, aonde, na prática, não merecemos absolutamente nada e tudo recebemos das mãos do nosso Deus por meio da graça. O texto começa, o versículo 15 e 16, demonstrando que nós não sabemos ao certo onde a confrontação de Paulo com Pedro vai parar. Não sabemos em qual versículo exatamente ele começa e onde ele termina, mas eu calculo que ele começa no versículo 15, inclusive a minha Bíblia coloca aspas ali, e ele vai por volta até do versículo 18, apesar que na minha Bíblia as aspas continuam. É provável, meus irmãos, que Paulo, para retratar o que aconteceu, ele está falando o que ele falou para Pedro, mas ele está mesclando com o ensino teológico. Compreende? Eu não acho que do 15 até o 21 seja todo o discurso que Paulo falou para Pedro na frente de todo mundo. É uma parte daquilo que ele falou e ele está começando a mesclar com o ensino sobre uma vida que confia unicamente na graça para poder estar na verdade do Evangelho. Paulo, nesses 2 versos, começa fazendo então um contraste. Ele diz, nós, judeus de nascimento, isto é, judeus que já foram convertidos a Cristo, sabemos de algo que os gentios pecadores não sabem. Nós que já andamos com Cristo, somos judeus, temos conhecimento de algo que aqueles que estão fora de Israel, aqueles que são gentios, não sabem. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Nós sabemos que as obras da lei não podem nos salvar. Como é que é?
O judeu convertido já sabia disso? Claro que sabia. Por que você acha que quando ele ouviu o evangelho, por que você acha que quando ele ouviu Paulo anunciando a Cristo, ele abraçou a fé? Porque ele olhava para o seu desempenho no judaísmo, irmãos, e isso não acalmava a sua consciência. Ele fazia tudo certinho, ele era religioso, ele oferecia os animais, ele fazia o sacrifício, ele obedecia às festas, o Yom Kippur, a festa dos tabernáculos, mas o seu coração ainda o acusava. Ele vivia debaixo do peso, ele vivia debaixo da culpa, ele vivia debaixo de algo está errado no meu relacionamento com Deus. Aí ele ouve o evangelho, o Messias veio, o Messias viveu, o Messias morreu, o Messias ressuscitou, e pela fé no Messias, nós somos salvos. O judeu abraçou isso aí. Ele nem piscou. Então Paulo está explicando na confrontação com Pedro, dizendo, nós judeus convertidos, eu, você, esses que estão seguindo o seu mau exemplo, Barnabé inclusive, nós sabemos que ninguém é salvo pela observação ou obediência das obras da lei. Elas não podem nos salvar. Sabemos que pela fé em Cristo apenas é que nós nos tornamos cristãos lá atrás, e não pelas obras da lei, onde nós antes estávamos. Percebe, irmãos, guarde isso para as próximas mensagens, porque Paulo vai lembrar disso, porque ele vai inclusive questionar os Gálatas. Se nós começamos pelo Espírito, por que estamos voltando para a lei? Ou por que vocês querem voltar para a lei? Tal coisa não faz sentido. E diante desse contraste, como podem, perguntaria Paulo, portanto, agir assim, recorrendo à lei de não comer com gentios, não se contaminar, entre aspas, como se isso fosse dar algum mérito para eles? Pastor, explica melhor? Explico sim. Irmãos, se nós fôssemos traduzir para nós que não somos judeus, fôssemos adaptar a nossa cultura, seria como se nós tivéssemos nos convertido, você foi numa conferência evangelística, ou alguém evangelizou você no banco da praça, ou você veio na igreja, ouviu o evangelho e se converteu, não importa. E você começa a caminhar pela fé. E daqui a pouco você começa a adotar determinados comportamentos, como Pedro está fazendo no nosso texto aqui, e achando que por causa desses comportamentos que você está agindo, Deus lhe ama mais ou menos, ou você está mais ou menos salvo. Nós temos tanta dificuldade, irmãos, de entender uma palavra que em si ela já é bem compreendida, que eu fico surpreso. Se eu virar para você e disser para você, fogo, por acaso você vai pensar em água? Não, né? Se eu disser para você, árvore, por acaso você vai pensar num carro? Não, porque a palavra evoca na sua mente uma imagem. Nós falamos para o ser humano assim, graça. O que o ser humano pensa? O que eu tenho que fazer? Graça! Tá, tudo bem, mas aí o que eu tenho que fazer para ser dessa igreja? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Eu não estou falando, irmãos, algum tipo de mensagem de que você pode fazer absolutamente tudo o que você quiser fazer na sua vida. Mais à frente Paulo vai falar sobre isso. Mas o que nós estamos tratando é a necessidade de compreender que não é pertencer a uma igreja, não é ter um procedimento, não é crer numa determinada pessoa humana, falando de uma pessoa humana. Mas apenas a fé em Cristo pela graça é que é suficiente, sela e fecha a questão da nossa salvação. Eu fico pensando quão difícil é explicar isso, por exemplo, numa outra cultura. Como deve ser difícil explicar isso numa cultura do desempenho, por exemplo, como uma cultura japonesa. Eu tenho um amigo que era nosso professor na época do seminário, que está hoje pastoreando uma igreja em Tóquio. Até gostaria de fazer essa pergunta para ele. Uma cultura onde todo mundo é valorizado pelo que conquista, pela nota que tem, pelo desempenho, para onde chega. Onde falhar, fracassar é uma tremenda vergonha. Aí você chega para essa pessoa e diz, graça. Mesmo na nossa cultura, irmãos, que não somos tão severos assim, muito pelo contrário. Quantas vezes nós temos tamanha religiosidade no nosso coração que nós esperamos fazer alguma coisa para merecermos algo da parte de Deus.
Paulo, no versículo 16, usa pela primeira vez nessa carta a palavra justificado. Pela primeira vez, irmãos, ele usa um termo que vem do direito, das leis. Um termo legal. O que significa justificado? Significa alguém sobre quem pairava uma acusação e foi declarado justo. Presta atenção, essa pessoa, ela não era inocente. Ela era culpada. Dá vontade de falar para você, vira para a pessoa do seu lado e diz, você é o culpado. A gente não tem esse costume aqui. Porque nessas igrejas que estão por aí, a pessoa só vira para o lado para falar coisa bonitinha, né? Jesus te ama. Como você é? Só coisa que agrada. Você é precioso. Ninguém vira para o lado e diz, você é pecador e você é culpado. Essa é a minha realidade, irmãos. Eu só sou justificado porque eu sou culpado. Ele determina, ele declara que eu fui justificado pela fé nos méritos de Cristo, não em cima daquilo que eu estou fazendo. Mas como é isso, irmãos? Paulo esclarece no texto. Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Não pelo mérito de suas ações, de sua religiosidade, de sua bondade, do seu caráter, mas pela fé nos méritos, nos créditos de Cristo. Aliás, meus irmãos, a opinião de Deus sobre as nossas obras é bem gráfica. Em Isaías, ele chama as nossas obras, o nosso caráter, a nossa hombridade, tudo de bom que você tem para oferecer, a nossa religiosidade, como eu prego bem, como eu canto bem, como eu toco, como eu sapateio. Ele chama de quê, irmãos, lá em Isaías? Trapo de imundícia. Eu vou poupar você a explicar o que é um trapo de imundícia. Mas era algo usado para colocar fluidos, dejetos humanos. Não servia para nada depois. Não tinha Vênus, não tinha água sanitária. Você tinha que pegar e jogar fora, porque não servia para nada. Não tem como lavar um negócio desse. É interessante, meus irmãos, que nós não estamos acostumados a ser tratados assim pelo Deus que alguns pregam. Que você senta para ouvir uma mensagem que ele coloca lá em cima. Você veio hoje, nossa, Deus deve estar feliz da vida que você veio aqui hoje. Deus está de um lado para o outro do céu, falando com todos os anjos. Ele foi hoje na minha casa. Mas sabemos nós, meus irmãos, que nós é que precisamos vir. Nós é que precisamos ouvir. Nós que precisamos receber da justificação que não merecemos e recebemos das mãos dele. A declaração de Paulo com nós sabemos, algo que torna o comportamento, é algo que torna o comportamento de Pedro, ainda mais hipócrita, porque Pedro sabia exatamente o que ele estava fazendo. O texto continua no versículo 17 e Paulo continua a sua confrontação. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, olha a pergunta, será Cristo ministro do pecado? De modo algum. O argumento de Paulo, irmãos, no versículo 17, depois no 18, é um argumento complicado, de certa forma, no seu enunciado, mas simples no seu significado. Eu vou tentar explicar colocando ponto por ponto. O que Paulo está falando no versículo 17? Em primeiro lugar, eles buscaram a Cristo para ser salvos e justificados. Não buscaram a lei. Eles buscaram a graça em Cristo. Segundo, a lei não nos pode salvar, nem justificar. Muito pelo contrário. O que a lei faz? A lei destaca, ressalta o nosso pecado. Como? Ora, você está indo na rua a 80 por hora. Aí passa uma placa, 60 por hora. Até aquele momento você já estava errado. Ignorância da lei não absorve ninguém. Você estava culpado até aquele momento, mas passou a placa 60. O que aquela placa fez? O que a lei fez? Destacou ainda mais o seu erro. Antes você estava errado na ignorância, agora você está errado sabendo do que você está fazendo. É isso que a lei servia, destacava o pecado. E pior, irmãos, ou melhor,
destacava a necessidade do homem pela redenção, a qual vem em Cristo Jesus. Terceira coisa sobre o versículo 17. Ora, se estamos agora retornando para guardar a lei, segundo Pedro estava fazendo, demonstramos que Cristo não foi suficiente. Se além da lei que já tínhamos abandonado, já temos Cristo e voltamos para a lei, estamos declarando o quê? Cristo não foi suficiente. Eu preciso também obedecer à lei. E agora o quarto ponto. Preste bastante atenção para você entender o que ele quis dizer no versículo 17. E agora, a pior parte. Quando fomos atraídos por Cristo e para Cristo, pela fé somente, pela graça somente, Ele, Cristo, nos afastou daquilo que era bom, porém era incompleto. Ele nos afastou da lei, porque Ele é suficiente, Ele é bastante. Ora, se Ele, ao nos afastar da lei, nos afastou de alguma coisa que os judaizantes disseram que nós precisamos, Cristo está errado. Cristo é um transgressor. Cristo é, diz o texto, um ministro do pecado. Porque Ele nos tirou daquilo que precisávamos e nos trouxe apenas para Ele. Você entendeu, irmãos, como Paulo, de forma habilidosa, diz o seguinte: espera aí, Jesus chamou a todos nós e nos tirou do judaísmo. E vocês querem voltar para lá? Então Cristo está errado. Então Cristo é um ministro do pecado. A palavra que ele usa aqui é diácono. É um servo do pecado. Mas sabe qual é, meus irmãos, a resposta a essa pergunta? A resposta a essa declaração? Paulo usa uma de suas expressões mais frequentes no livro de Romanos. Me genoitó. De jeito nenhum. Meus irmãos, pensar que Cristo possa contribuir com o pecado na nossa vida é um absurdo. Pensar que Cristo pode contribuir com o erro na nossa vida é um absurdo. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 18. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Se eu preguei a salvação apenas por Cristo, se eu abandonei a lei para ficar apenas com Cristo, e agora, depois de tudo isso, passo a incluir a obediência à lei, eu sou um transgressor por ter abandonado a lei antes. Eu sou um trapaceiro porque preguei uma mentira para depois contar, apenas depois, o resto da verdade. É isso que nós chamamos, irmãos, no meio empresarial de propaganda enganosa. Olha, venha Jesus. Você pode abandonar essa religiosidade. Aí você vem. Depois que você já está aqui, eu chego assim, olha, tem uma religiosidade para você agora. Espera aí. Se eu abandonei a religiosidade, agora você quer me dar outra? Mas, irmãos, não é esse o cenário em muita igreja hoje? É o comprimento do cabelo, é o comprimento da saia, é o comprimento da manga. Essa semana, eu comentei com vocês, eu li de novo. Um camarada dizendo que tem muito crente iludido, porque acha que a sua tatuagem não vai levar para o inferno. Preste bem atenção. O camarada colocou nas redes sociais que a tatuagem vai levar para o inferno. Eu quero repetir que eu não estou advogando nada aqui. Eu, pessoalmente, não recomendo. Eu tenho medo até de agulha de tricô, quanto mais de agulha de tatuagem. Não acho necessário. E muitas vezes acho que você vai se arrepender, especialmente quando as rugas chegarem. Tem gente que faz aquele tigre, né, no peitoral e tal, com 20 e poucos anos. Quando tiver com 60 e poucos anos, vai estar parecendo aquele cachorro enrugado. Alívio cômicos à parte, irmãos. O ponto aqui não é esse. Como que alguém pode dizer que o sangue da cruz é mais fraco do que a tinta na ponta de uma agulha? É esse o tipo de pessoa que hoje em dia você fala, olha, a salvação é pela graça. Ela responde, tá, mas eu tenho que fazer o quê? Não compreende, meus irmãos, o que é realmente graça. Mas vamos adiantando. Quais são algumas aplicações? Em nosso relacionamento com Deus, presta atenção. Temos colocado nossa confiança em nossos feitos? Temos nos aproximado de Deus erguendo nossas realizações? E assim, portanto, anulando de fato o nosso em nome de Jesus, porque na verdade está em nome do que eu já tenho feito? Será, meus irmãos, que eu tenho me aproximado de Deus pela graça
ou pelas obras? Será que eu tenho dado carteirada em Deus? Tenho apresentado currículo para Deus? Ou eu não percebo que eu sou aceito, como Paulo vai dizer em Efésios, no amado, em Cristo, por causa de Cristo apenas? Mas também um segundo questionamento, em nosso relacionamento, não apenas com Deus, mas com os homens, nós temos o costume de comparar performance, comparar currículo. Quem é mais justo, quem tem feito mais, quem tem feito menos. Talvez, meus irmãos, analisamos se este ou aquele irmão tem pecado, se este ou aquele irmão tem alguma coisa contra nós, mas raramente nós analisamos se por acaso eu tenho pecado contra aquele irmão. Nós queremos graça de lá para cá, mas daqui para lá, lei. Temos nos aproximado de nossos irmãos, de novo, pela graça ou pelas obras? Cada um de nós sentados aqui hoje somos imperfeitos e pecadores. Alguns de nós, irmãos, convivemos há mais de uma década, só como igreja. E nessa década nós já pisamos no calo uns dos outros, mais de uma vez às vezes. Desapontamos, deixamos de satisfazer expectativas, deixamos de satisfazer até o que deveríamos realmente satisfazer. Se nós, amados, não aprendermos a ministrar graça na vida uns dos outros, você vai daqui a pouco dizer assim, não, pastor, eu vou congregar em outro lugar, não é nada contra a igreja não. É sim. A não ser que você seja transferido, ou você vai morar num bairro muito longe, que em Boa Vista me surpreende alguém que conseguir usar, moro num bairro longe. Vai morar no Rio de Janeiro, para você ver que quer morar num bairro longe. Vai morar em São Paulo. Eu tenho um amigo que dirige 38 quilômetros para congregar, todo dia. Vai no culto de quarta-feira, vai no culto de sábado, vai no culto de domingo de manhã, no culto de 38 quilômetros para congregar. Que a não ser, meus irmãos, que você tem uma razão realmente verdadeira, nós saímos porque nós não conseguimos perdoar, ministrar graça na vida dos outros. Claro que há exceções, como pessoas que às vezes estão em igrejas onde não há pregação, onde não há ensino, e você realmente não aguenta mais. Eu sei disso. Várias pessoas têm nos procurado. Mas o meu ponto aqui, meus irmãos, é que quando é questão de relacionamento, deixa eu deixar bem claro aqui, nós temos que separar o eu não consigo do eu não quero. Eu não consigo aguentar a Dani. Não, eu não quero. Eu não quero morrer para mim mesmo, eu não quero me mortificar naquilo que eu preciso suportar. Eu não estou falando no sentido pejorativo. Suportar a minha irmã. Não no sentido pejorativo de que, não suporto fulano. Não, não é isso não. É o sentido bíblico, em que nós somos apoio, porque existe alguma coisa na vida dela, ou na vida dele, ou na minha vida, que através da ministração da graça que você tem, e que Paulo está ministrando na vida de Pedro aqui, eu posso erguer o meu irmão, para que ele, querendo Deus, se torne alguém diferente, melhor, transformado pela graça de Deus, que ele não é hoje. Como o ferro, ao ferro afia. A verdade do Evangelho deve ser exemplificada em um viver coerente. Uma vida de mérito contradiz a verdade do Evangelho. Não é mérito, é graça. Por isso, em terceiro lugar, uma vida de mortificação pela graça confirma a verdade do Evangelho. Uma vida de mortificação pela graça confirma a verdade do Evangelho. Nosso texto começa no versículo 19, com um texto um tanto quanto enigmático, mas ele começa com um pois, ligando ao que ele havia acabado de falar para Pedro. Pois, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. É correto afirmar, meus irmãos, que Paulo está agora, provavelmente falando apenas de si mesmo, não mais para Pedro ou de Pedro. O verso 19 traz um enunciado nada fácil de entender. O que é que ele quis dizer com por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus? E eu fui pedir ajuda.
conhecido pregador D.A. Carson sugere que a melhor pista para entender o que está aqui, nós encontramos, na verdade, no próximo capítulo, versículo 13. Vira a página. Gálatas 3,13, nós lemos o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Em outras palavras, Cristo, através da sua morte, de acordo com a lei, ele morreu na prescrição da lei judaica, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, carregou toda a maldição da própria lei. Então, se ele morreu por nós, e nós estamos unidos a ele em sua morte, conclusão, nós também estamos livres da maldição da lei, isto é, da condenação da lei, porque morremos para ela, junto com Cristo. Esse, meus irmãos, inclusive, foi um dos temas mais abordados nos escritos de João Calvino, a união do cristão com Cristo. Como que nós estamos junto com ele na sua morte e na sua ressurreição, como estamos com ele em toda a sua vida. Isso nos ajuda, inclusive, a entender uma pequena observação de Paulo mais à frente, em Gálatas 4, versículo 4 e 5. Vire a página novamente. Gálatas 4, 4 e 5 nós lemos: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Agora preste atenção. Nascido debaixo da lei. Para quê, meus irmãos? Versículo 5. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Perceba, meus irmãos, que Jesus vem, cumpre em si, na sua vida, toda a lei. Aí ele é traído, como nós bem sabemos, ele é condenado, ele é crucificado, e ali ele carrega toda a maldição da lei, para que assim ele pudesse pagar a dívida, que era minha e que era sua. O versículo 19 agora vai ser expandido no seu significado, num dos versículos mais lindos de todas as Escrituras, que eu decorei com 13 anos de idade. Versículo 13 nós lemos: Fui crucificado com Cristo. Pastor, isso está errado. Eu nasci agora, em 1980 e pouco, 70 e pouco, 2000 e pouco. Como é que eu posso ter sido crucificado com Cristo? Será que Paulo estava falando apenas dele? Mas ele nem era convertido quando Jesus morreu crucificado. Paulo não está falando só de si, meus irmãos. Paulo está falando de cada um de nós. Assim como nós estávamos em Adão, em Gênesis 3, e caímos, nós estamos em Cristo na cruz e morremos para poder ressuscitar. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como eu disse, irmãos, decorei esse verso com 13 anos de idade. Um verso que muitos pregam como algo que devemos buscar, assim eu ouvi. Algo que devemos conquistar porque vamos nos consagrar. Mas isso não poderia, irmãos, estar mais longe da verdade. Eu e você nunca poderemos alcançar algo que já foi alcançado por Cristo, por nós. Assim o verso 20 ensina: eu fui crucificado com Cristo, se ele morreu, eu também morri. Mas algo exatamente com o mesmo efeito. Eu realmente morri. Não é, meus irmãos, metafórico. Espiritualmente, eu já morri para tudo aquilo que era maldição para a lei. É como se fosse um casamento. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 7. Se você está casado, Paulo fala em Romanos capítulo 7 que esse casamento é válido até que a morte o separe. Da mesma forma, meus irmãos, nós estávamos casados com a lei. E ela é tinhosa. Não dá divórcio, não dá desquite, não vai embora, não abandona. Casados, unidos com a lei. Então alguma coisa tem que acontecer. Alguém tem que morrer para esse casamento acabar. O que acontece? Nós em Cristo na cruz morremos. Estamos agora separados da lei. E podemos estar unidos, adivinha quem? A Cristo. Por isso que o versículo de Gálatas 4:5 termina: para que recebêssemos a adoção de filhos. Estamos unidos para todo sempre com Cristo. Começando por ser liberto da lei,
agora estamos unidos com Cristo. Assim, morremos com Cristo, mas agora vivemos com Ele. Ou melhor, versículo 20, Ele vive através de nós. Essa, irmãos, é a doutrina da nossa união com Cristo. Participamos com Ele de sua morte, de seu sepultamento e de sua ressurreição. Isso trouxe a morte, a lei. Também trouxe, porém, uma mudança em relação a Paulo e a cada um de nós. Eu não vivo mais. Não somos mais o nosso dono. Não somos mais o Senhor da nossa vida. O Saulo antigo, primeiro nome de Paulo, o Saulo justificado por suas obras, egocêntrico, morreu. Eu e você não tivemos o nosso nome mudado, mas nós também morremos. A morte com Cristo cancelou a entronização que Paulo tinha de si mesmo. Ele agora cedeu o trono da sua vida, o senhorio da sua vida, unicamente a Cristo. É por isso, meus irmãos, que cada vez que você pronuncia as palavras Senhor Jesus, isso é muito sério. Não é a mesma coisa que você falar assim, não, o senhor fulano está aqui na porta de casa. Isso é só uma questão de tratamento, de educação. Mas quando nós falamos, irmãos, Senhor Jesus, nós estamos declarando a nossa submissão dos nossos sentimentos, das nossas intenções, das nossas atitudes, dos nossos planos. Alguns planos que você fez essa semana estão realmente debaixo do senhorio de Cristo? Alguns projetos que você está fazendo essa semana estão debaixo do senhorio de Cristo? Quando eu era garoto, um pouquinho depois dessa idade que eu decorei esse versículo, eu ouvi de um pastor americano uma frase interessante. Se Jesus não é Senhor de tudo, na prática, na nossa vida, Ele vai acabar sendo Senhor de nada. As áreas onde eu estou retendo para mim, irmãos, pode ser tudo isso aqui, eu estou retendo só esse pedacinho aqui de uma folha 4. Mas essa área vai se tornar um ídolo tão nefasto na minha vida, que vai acabar contaminando tudo aquilo que antes eu dizia que estava sobre o senhorio de Cristo. Mas agora, tendo renascido, ressuscitado com Cristo, não era na sua própria força que Paulo conseguia viver a vida cristã. O próprio Cristo vivo tomou a sua morada no coração e na mente de Paulo. O texto diz, Cristo vive em mim. No entanto, meus irmãos, Cristo não opera automaticamente na vida do crente. É uma questão de viver a nova vida, por isso que o nosso título do ponto 3, a mortificação da nossa carne, a mortificação para vivermos a graça e vivermos essa nossa nova fé nele. É como se nós pensássemos, se ele me amou o suficiente para se entregar por mim, então ele me ama o suficiente para viver sua vida por mim. Ou ainda, se ele me amou o suficiente para morrer por mim, eu o amarei o suficiente para viver por ele e para ele. Isso é muito bonito a gente falar no domingo de noite, né? Mas eu queria pedir, irmãos, que nós falássemos isso amanhã de manhã, na nossa segunda-feira. É aí que o senhorio de Cristo precisa invadir a nossa vida. Amanhã, quando você chegar, bater o ponto e ouvir a voz daquele gerente, daquele chefe, daquele supervisor chato que pega no seu pé. Ou aquele colega que lhe persegue. Ou a situação na sua casa ficar insuportável, insustentável, com gênios e personalidades à flor da pele. É aí que Cristo tem que viver em mim. É por isso, irmãos, que nós temos repetido vez após vez após vez, o Evangelho não é apenas a porta que a gente entra, é o caminho pelo qual nós andamos. Dizer que eu andei pelo Evangelho, que eu entrei por ele, mas não estou andando nele, é algo tanto quanto confuso seria para a mente de Paulo. Nosso texto termina no versículo 21, com Paulo fazendo aí o arremate da sua conversa com Pedro. O texto diz, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Para pensar. Se as minhas obras, se o meu caráter, se a minha religiosidade pudesse fazer alguma coisa pela minha salvação, Jesus foi fazer o que naquela cruz? Se reencarnar pudesse fazer alguma coisa, se ser batista ou católico ou qualquer outra coisa, pudesse trazer algum mérito, Jesus foi fazer o que
naquela cruz. Ele foi fazer aquilo que eu não podia fazer por mim. Em Romanos 4 e 5 nós lemos: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Paulo está terminando, irmãos, dizendo para esses irmãos, especialmente para Pedro: pare de confiar nos seus próprios méritos. Confie única e exclusivamente em Cristo. Aí eu pergunto para terminar: qual tem sido o impacto na sua vida da verdade de que você estava naquela cruz em Cristo, mas Ele substituiu você? A única diferença, meus irmãos, na nossa identificação na morte de Cristo é que eu e você não sofremos. Mas qual o impacto que isso tem? Você tem experimentado, meu irmão, o poder da cruz? Você tem experimentado o poder do Evangelho? Não são regrinhas que nos santificam. Não é nós fazermos aqui uma cartilha da Comunidade Batista Videira, o que vamos fazer e o que não vamos fazer. Pode e não pode. É claro que existem coisas, estão claras na palavra, que são completamente fora da perspectiva de qualquer cristão. Nós podemos começar pelos 10 mandamentos. Mas, meus irmãos, não é uma mera obediência externa que santifica a minha vida, mas é uma transformação pela compreensão da cruz, do Evangelho a cada dia. Porque, em segundo lugar, é o Evangelho que nos salva, é o Evangelho que também nos santifica. Enquanto nós tentarmos, irmãos, viver por nós mesmos, nós nunca vamos conseguir. Eu quero pedir, irmão, que você coloque agora na sua mente a principal área de luta na sua vida. Ou áreas. Aquele pecado que você simplesmente não aguenta a cara dele mais. Entende? Aquele pecado que está ligado a um traço da sua personalidade. A libertação desse pecado, meu irmão, não está em fazer um encontro com Deus, ir para um lugar isolado e ficar lá 3 dias sem falar com alguém. A libertação desse pecado não está em você vir aqui na frente, vamos fazer um apelo. Davi, vem tocar a música em tom menor, para ficar bem tocante. Eu vou orar na sua cabeça. A libertação desse pecado, meu irmão, já aconteceu há quase 2000 anos atrás num monte chamado Calvário. Ou eu volto para a cruz, ou estou simplesmente querendo reproduzir regrinhas humanas, costumes, que Paulo diz, meus irmãos, aos Colossenses, não tem poder nenhum, no caso ali, contra a sensualidade. Não tem poder nenhum contra os meus sentidos, contra o pecado que apela para a minha carne. Eu preciso voltar para a verdade do Evangelho. Uma vida de mortificação pela graça confirma a verdade desse Evangelho. Sabe que nós temos tido, irmãos, essa fidelidade à mensagem do Evangelho sendo comprovada pela nossa vida? Eu quero deixar claro que eu sei que você não é perfeito. Não precisa de nenhum cientista ou teólogo para constatar isso. A mensagem de hoje não se trata em absoluto a respeito de perfeição, mas de uma busca incessante, irmãos, de uma vida que glorifique a Deus. Que em lugar de nós gastarmos tempo polindo os nossos troféus, que nós possamos investir tempos de joelho e na palavra, olhando, Senhor, por que esta área da minha vida é um desastre? Em lugar de ficar demonstrando por que eu ganhei esse campeonato, ou fui para a Libertadores, ou fui para o campeonato tal, por que eu estou rebaixado aqui de novo? Por que de novo eu estou lutando com isso? Qual é o ídolo do meu coração? Qual é o apelo que o pecado faz à minha carne? E às vezes tão facilmente eu caio nisso. Quero dizer a você, meu querido, nós estamos todos no mesmo barco. E apesar da palavra de Deus colocar o diabo como nosso inimigo, e ele realmente é nosso adversário, o nosso inimigo que mais nos preocupa numa mensagem como essa hoje é o nosso pecado. Se você está aqui essa noite
e você ainda não tem um compromisso vívido e real com Cristo Jesus, esse é o primeiro passo que você precisa tomar. Não é pertencer a esta ou aquela igreja. É negar a si mesmo, reconhecer-se como pecador e incapaz de vencer as próprias contradições do seu coração, da sua mente, e saber que todas elas encontram o seu fim, terminam na cruz. Todas elas são resolvidas na cruz de Cristo. Vamos orar. Deus querido, a coerência da nossa vida está na cruz do teu Filho. É vivermos como mortos para o pecado e vivos para com Deus. Isso só é possível pela vida de Cristo em nós. Ajuda-nos, ó Deus, que em qualquer das atividades da nossa vida, no trabalho, no estudo, não importa, ó Deus, o que estivermos fazendo, como a tua palavra mesmo diz, seja para a glória do nosso Deus, porque estamos vivendo na vida de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, para que o teu Espírito possa pulsar em nós, capacitando-nos a fazer e a ir o que não conseguimos e aonde não conseguimos chegar. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos, vivendo a verdade do Evangelho, poder, ó Deus, apesar de pecadores, limitados, perceber que o Senhor tem nos permitido graciosamente viver vidas coerentes. Em nome de Jesus, aquele pelo qual nós vivemos, que nós oramos nesta noite. Amém e amém.